Esse livro causou muita polêmica no tempo de Leão XIII, tá certo? O liberalismo é pecado. Esse livro aqui valia a pena ler. É difícil mandá-lo? Muito. Eu vou pedir para alguém traduzir o livro para português e publicar os nossos, tá certo? Vai ser bastante bom. Nós estamos vendo aí de fazer umas reformas no site e vamos ver se nós conseguimos publicar isso. Então, o liberalismo é pecado. Se ele foi elogiado no tempo de Leão XIII, o Vaticano elogiou. Leão XIII era pelo liberalismo, então foi obrigado a elogiar. Tá certo? Bem, o liberalismo tem um princípio fundamental. Princípio fundamental. Então, a razão individual e a razão social, a razão social que ele chama é o Estado, o governo, não são absolutamente independentes de qualquer autoridade. Quer dizer, a minha inteligência é livre, não tem ninguém que pode mandar nela. Não tem professor, não tem pai, não tem papa, não tem governo, não tem nada. O que pensa, vale para isso. Então isso vai dar um individualismo completo, certo? Então essa razão individual sendo completamente independente vai dar um individualismo colossal, tá certo? Vai dar também na filosofia o subjetivismo. Aquilo que eu acho, o que eu acho é verdade. O que eu acho é verdade. Cada um tem a sua verdade, certo? Isso na filosofia, é subjetivismo. Isso é ensinado por todas as escolas. O professor diz lá, dá para entender, não? É que você vai estudando Salvani, né? Então, o princípio fundamental, mas também não tem essa caneta de mal. Então, a razão individual ser independente vai ter o individualismo. Seu nome é Salvani? É o Salvani. Ah, tá. E Salvani, Y Salvani. Você não lê esse livro, filho? Não, ali o erro do liberalismo. Esse aqui do Cardeal Bill. Também é muito bom. Mas isso aqui é bom também. Então, o individualismo, nós somos somente seres individuais. Isso vai nos levar à concepção de que a sociedade é formada por indivíduos e não por família. Isso é gravíssimo. Porque não existe um indivíduo isolado. Claro? É contra a noção de família. Nós nascemos numa sociedade, não existe o homem isolado. Claro? Depois o subjetivismo, cada um acha, isso é verdade. Vai ter como consequência também o racionalismo. A razão é que determina tudo. Então você tem aqui uma contradição curiosa. Por quê? A razão individual, sendo absolutamente independente, vai cair, de um lado, no subjetivismo. A minha inteligência, o que ela acha é verdade. E aqui, a inteligência humana em geral. Então aqui vai ser subjetivista, aqui vai ser coletivista. Tá claro? A razão total é equivale. Uma crença na ciência, na técnica, etc. Do racionalismo vai vir, então, o cientificismo, o tecnicismo, a utopia. Do subjetivismo vai vir uma atitude gnóstica. E aqui uma atitude panteísta. Então, no liberalismo nós temos essas duas polêmicas. O individualismo vai levar, de um lado, a uma atomização da sociedade. Cada um fica sozinho, cada um pensa assim. Tá? O homem é fonte da verdade. Aqui embaixo não. Se a razão, tá certo? A razão individual, ela é absoluta, a razão, ela vai, por meio da ciência, da técnica, chegar a uma verdade social
que todo indivíduo é despretenso. Aqui vai caminhar para o coletivismo. Então há uma contradição entre subjetivismo e racionalismo. E essa contradição vai se manifestar já na Revolução Francesa. O subjetivismo vai levar ao culto do Ser Supremo. Durante a Revolução, Robespierre vai fazer cultuar o Ser Supremo. E aqui o racionalismo vai dar um culto da deusa razão. Robespierre vai guilhotinar todos que adoraram a razão. Claro? Então, dentro da Revolução, essa contradição já vai existir. De um lado, os que adoram a razão humana, comunistas, eram chamados anarquistas, e do outro lado, os socialistas, seguidores de Robespierre, que defendiam o individualismo subjetivista. Há um ser supremo, mas cada um pode pensar o que quiser dele. Então aqui vai dar a maçonaria no Grande Oriente e lá a maçonaria mística. Certo? Então tem as duas posições. Tudo bem? Não? Por outro lado, a razão social vai ser independente. Então todo Estado é independente da igreja. Então vai dar separação entre igreja separada do Estado. Certo? Vai dar também o Estado totalitário. O Estado cuida de tudo. Daqui vai nascer todas as ditaduras. Se o Estado for completamente independente, vai nascer o nacionalismo. Toda nação tem que ser independente. Nacionalismo. Toda nação tem que ser um Estado independente. Vai nascer também o anticolonialismo. E vai nascer, finalmente, o internacionalismo. Em que sentido vai nascer o internacionalismo? É complicado. Então, vamos supor, eu tenho aquela estátua lá do Nosso Senhor, certo? Eu posso moer madeira, carne de pó, acrescento uma pó qualquer, e aí faço, com o mesmo material, faço uma estátua do diabo. Pode ou não pode? Pode. Mas eu posso fazer diretamente dessa estátua do diabo? Para fazer isso quebrar. Quebra em 2 pedaços, depois quebra em pedaços menores ainda, depois vou moer, fica tudo poeira, e aí põe um líquido que amalgama tudo e passo com a massa e aí passo o estátua do diabo. Assim também a maçonaria fez 50 metros. A Idade Média tinha só uma religião, a cristandade. Certo? Então a cristandade só tinha um chefe, o Papa. Politicamente só tinha um chefe, o imperador. O imperador não mandava em tudo. O imperador é pai adotivo dos reis. Os reis eram independentes. Mas o rei não mandava em tudo. Cada rei rendia, o rei vinha educados. Os duques não mandavam em tudo, eles vinham condados. Os condes mandavam em tudo, eles vinham baronia. Cada um mandava em tudo. Então a cristandade era uma unidade que tinha os soberanos máximos, o Papa e o Imperador. Aquilo representava bem a unidade da Igreja Católica. Certo? Para fazer o mundo moderno, sociedade moderna, com a chefia da ONU, com a chefia maçônica, é preciso quebrar aquela unidade da Idade Média. Então eles repartiram em reinos. Certo? Depois dividiram os reinos em nações. Claro? Depois foram dividir mais ainda. O resultado é que ficou tudo esfarelado. Quando ficou tudo esfarelado, juntaram tudo para fazer a ONU. Então Mazzini, um dos chefes da Revolução Liberal na Itália, dizia: o nacionalismo é um meio para chegar a um fim, o internacionalismo. Então, a cristandade é uma coisa só, dividir em nações, para depois ficar tudo esfarelado e fazer uma nova unidade. A ONU não é mais o imperador, mas é um grupo maçônico que dirige tudo. Está bem claro? Não? Tudo bem? Aqui, por exemplo, quando dividiram já independentes, separando o Brasil e Portugal, as colônias espanholas da Espanha, foi tudo dividido. Aqui no Brasil, por exemplo, tentaram separar o Rio Grande do Sul, que era dos Farrapos.
Santa Catarina, República Juliana, depois da Revolução de São Paulo e Minas, depois da Sabinada, na Bahia, Cabanagem no Pará, Balaiada, tá claro? No Maranhão, depois a Confederação do Equador. Aqui não conseguimos dividir. Mas o Vice-Rei do Prata foi dividido. Argentina, Uruguai, Paraguai. Certo? O Vice-Rei da Nova Granada foi dividido. Colômbia, Venezuela, Equador. O Vice-Rei do Peru foi dividido. Peru e Chile e Bolívia. Claro? Na Venezuela, a divisão foi tanta que algumas cidades vizinhas proclamaram independência. Uma cidade qualquer. Tá certo? Na América Central foi um desgraçamento. Ficando uma porção de países aqui não tem expressão nenhuma. Costa Rica, El Salvador, Nicarágua, que não é nada. Tá claro? Honduras, que não tem coisa nenhuma. Tá certo? O México foi dividido, os Estados Unidos abocanhou o grande passo. Então eles repartiram tudo. Tá claro? Então, a independência das colônias fez um nacionalismo. Lá na África, também fizeram todas as colônias independentes. Ficou um caos, né? Claro. Então, em Ruanda, Burundi, por exemplo, os Tutsis mataram 1 milhão de Tutsis. Aí os Tutsis se armaram, viraram, mataram 1 milhão de Tutsis. Estão se matando até hoje. Tá claro? E no Congo se mata ou chega. Tá? Na Nigéria, acho que eles lembram mais da guerra que teve lá, lembra da guerra da Nigéria? O Sandinista aqui na América Central. A guerra da Nigéria, lembra? Foi uma guerra tremenda, mataram milhões de pessoas lá. Você lembra daquele Lumumba? O Lumumba do Congo comeu a sogra. Inclusive ele era antropólogo. Não, o ministro dele comeu a sogra. Aquele de Uganda, como chama aquele? Isso! O Idi Amin. O Idi Amin tinha a geladeira, ele matava os inimigos dele e congelava, mandava tirar pedaços de carne, congelava e pendurava. Você tem um lombinho, lombinho humano, um colchão mole, colchão duro, um narizinho, pata de porco, comia os inimigos. Era o chefe da nação. Quer dizer, não tem cabimento. Deu para entender isso aqui? Ótimo. Isso aqui vem como ideia fundamental. Então, a independência absoluta do indivíduo e a independência absoluta do Estado, de qualquer autoridade. O indivíduo não tem que obedecer nem a pai, nem a mãe, nem a professor. Hoje tem isso. Nos colégios, os professores não mandam mais nada. Tem medo do aluno. Tem medo do aluno. Dizia um professor para mim, que ele não no banco, que agora a profissão qualificada é babado e criminoso. Não, hoje foi que fizeram aquele negócio dos índios lá em Roraima, não foi? Deram a terra para eles lá. Acho que decidiram lá. Claro. Tem a ver com isso, né? Porque aquelas nações são independentes. Eles são nômades. Quem está fazendo aquilo são os padres. Porque ali tem muita pedra preciosa e eles fazem contrabando de pedra preciosa com ela e dos outros estados. Então é puro bagunça. São coadjuvantes. São coadjuvantes, claro. Está bem entendido isso? Ótimo. A consequência desse individualismo é então o seguinte: a destruição da família. É contra a família. Claro, porque se o indivíduo é independente, ele depende do pai. Por isso eu li as leis proíbem os pais de tocarem nos filhos. Claro? É claro que não convém bater nos filhos, é melhor sempre explicar. Mas a mãe dá uns tabetes de vez em quando, não tem problema nenhum. A pancada de mãe não dói, o pai é mais difícil. Mas o pai, diz a escritura, vai que for falar o seu filho, vai perder. Se acaba a autoridade dos pais, hoje em dia não pode fazer nada. O resultado, hoje foi preso uma mulher que bateu violentamente uma criança de 1 ano, vocês viram? Quase matou a criança. Deu traumatismo ucraniano, etc. Não tem cabimento. Por quê? É um exagero. De um lado não pode nem tocar na criança. Tá claro? O resultado da criança fica um absurdo de independência. De outro,
como não dá mais para fazer nada, então começa a bater na criança e há tanto crime e tanto abuso sexual das crianças. O curioso é o seguinte, a criança pode ser tocada, mas os pais ajudam os filhos para tirar fotos imorais, né? Então esse negócio de pornografia infantil, são os pais que alugam os filhos. É uma coisa inacreditável. Né? Os próprios pais vendem as crianças. Tá? E a família está destruída por isso. Perdeu totalmente. Os pais não tem mais nada. Tá? Como os professores na escola. A destruição da família é total, da autoridade total. A consequência disso tudo vai ser o anarquismo. A anarquia. E é o que acontece hoje. Tem um garoto aí na Zona Sul, que já foi preso não sei quantas vezes, acho que foi preso mais de 12 vezes, por roubo automóvel, né? Você já viu isso aí? Já. Coisa, não pode. Ele sai da delegacia mostrando a língua para a mãe. Né? As crianças mandam dos pais. Né? Deu para entender aqui? Professor, o liberalismo influenciou também o comunismo? Ou não? Influenciou, claro. Parece que não tem nada a ver, a princípio. Parece, mas é uma contradição. Por causa do seguinte, você vai ver só. O individual, a razão individual sendo absolutamente dependente, o indivíduo sendo completamente independente, ninguém mais ninguém. Então os homens são absolutamente iguais. Iguais em direito. Então, no liberalismo, eles falam que os direitos principalmente são iguais na política. Todo mundo pode votar, todo mundo pode ser votado. Claro? Então, mesmo analfabeto agora pode votar. É verdade ou não é? O analfabeto, o que ele sabe que é melhor? O capitalismo, o liberalismo, o socialismo, ele não sabe nada. Ele vai votar pelo bigodinho. Se você diz, quem tem bigodinho, vou votar nele. O outro é careca. Não gosta de careca, então eu não estou votando careca. Gosta de barbudo. Vota num candidato que é galã de uma televisão. É claro? Por isso que tantos de programas de televisão são eleitos. Claro, porque é uma propaganda só que faz eleger. Então as pessoas não sabem escolher. Claro? Porque são postos problemas profundos. E o eleitor não sabe nada. Ele não sabe o que é liberalismo. Vocês estão aprendendo agora o que é liberalismo. Pois hoje dá o socialismo. Como é que pode votar um liberal num socialista e não sabe o que é? Claro, as pessoas não sabem o que escolher. Tá certo? Não sabem escolher. Não se sabe realmente nada. Então dizer que todo mundo pode votar é um absurdo. Agora até os criminosos da cadeia podem votar. Vocês viram, né? Quando está na cadeia, vota. Claro. Aliás, se o PT está no governo, por que os criminosos não podem votar? Os ladrões são um absurdo. Mas você, então, plano de governo para diminuir a pena. Claro, são uma mão lava a outra. Então os homens são desiguais. A Revolução Francesa teve como primeiro artigo fundamental na Declaração dos Direitos do Homem esse perfil. Todos os homens nascem iguais e vivem em direitos. Esse é o princípio primeiro da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, escrito na maçonaria. Foi escrito por Lafayette em agosto de 89. Pois a ONU repetiu e a nossa Constituição repete. Todos os brasileiros têm igualdade de direitos. Todos os homens nascem iguais e vivem. Claro. Será verdade que nós nascemos iguais? Certo? Vamos pegar um bêbado e uma bêbada de fogar os dois chateadinhos, tá claro? Um no Tatuzinho, outro no Rio das Pedras. O filho já nasce todo. Claro, porque ele vai herdar um cérebro do papai e da mamãe, danificado pelo homem. Óbvio. Tá claro? Na casa dele, então já nasce todo. Na casa dele vai se falar só de quê? De pinga. Tá claro? Não vai se falar de filosofia, de metafísica, de arte, é só pinga. Tá claro? E tratamento que vai receber vai ser de bucho. Esse fulano
não vai ter cultura nenhuma. Vai ter boa ideia, professor. Ele vai ter boa ideia. Vai ter boa ideia. Boa ideia. A única presidente da República. Então nós não nascemos iguais. Porque nós herdamos um código genético do pai e da mãe. Então os homens não nascem iguais. Tá claro? Aqui tem uma mentira enorme. Por isso que os curas vão dizer que para fazer igualdade, os pais não podem ser donos dos filhos. Porque eles vão ter uma educação diferente em casa. Tá certo? Um pai que é filósofo, a mãe, vamos dizer, romancista, vai ter um filho que vai ter uma bagagem de vocabulário, uma educação que os dois filhos, um filho dos dois bêbados não vai ter. Então eles vão ter que criar os filhos dos pais. Então, nascendo, os filhos têm que ser levados já para uma creche do governo e receber igualdade de educação. Será que é isso? Claro que não, porque o filho dos bêbados já leva no sangue a pinga. Não adianta. Por isso a um tem plano. O senhor quer dar explicação contraria a Claro. A ONU tem um outro plano. Fazer o homem pardo. Tem que misturar todas as pessoas, de modo que desapareça qualquer desigualdade genética. Então vai ter que fabricar bebês em laboratório, misturando tudo. Então não vai ter mais nem branco, nem preto, nem amarelo, nem cor de abóbora, nem cor de burro quando foge. Vai ser tudo cor de burro quando fica. Isso é um absurdo. Qual é o grande erro que tem aqui? Os homens são iguais em direitos. Aqui tem um erro enorme. Porque existem dois tipos de direitos. Os direitos podem ser ou direitos naturais ou direitos acidentais. E a Revolução não falou qual é o direito. Nenhuma Constituição mesmo da ONU diz, faz essa distinção. Os homens podem ter direitos naturais, por exemplo, direito à vida. É da natureza, não é? É de todos. O direito de comer é de todos. O direito de aprender é de todos. O direito de tomar água é de todos. Sabe? O direito de casar é de todos. O Hitler proibiam os doentes mentais ou aqueles que doentes de se casarem. Não podia. O contento do corpo pode ser aconselhado a não casar. Claro? Quando tem uma doença, os filhos vão nascer cegos. Pode ser aconselhado a não casar. Mas não pode proibir. Se quiserem, é um direito natural que tem corpo. Tudo que vem do corpo vem da natureza. A natureza é igual para todos. A natureza humana é igual em todos. E por isso os direitos naturais são iguais. Os direitos naturais são iguais. Qual é a natureza humana? A natureza humana é ter corpo e ter alma. Então todo mundo tem um corpo, tem todos os direitos que provêm do corpo iguais. Então, direito à vida. Direito ao sustento, direito ao trabalho, tá certo? O direito de casar, isso é tudo igual para todos. O direito à integridade física, eu não posso cortar a orelha dele, ele também pode cortar minha orelha, tá claro? Direito à liberdade, não pode escravizar ninguém, tá claro? Eu queria trazer para vocês uma carta de Gregório XVI condenando o tráfico negreiro em 1830, condenando a escravidão no Brasil, etc., excomungando quem faz tráfico negreiro. Então a igreja sempre foi contra a escravidão. Tá? Então esses direitos que vêm do corpo são iguais. E na alma também. A inteligência todo mundo tem. Mesmo um lobo tem. Ela não está atualizada, mas tem. Vontade e sensibilidade. Então, porque todo mundo tem inteligência, eu não posso mentir para ninguém. Todo mundo tem direito à verdade. Direito à verdade.
Quando numa escola se ensina uma coisa errada, está violando o direito natural. É claro? Eu não posso mentir para ninguém. A imprensa mente, viola o direito natural. É claro? Tá certo? Hoje em dia se fala o homem do macaco, uma violação do direito natural. Tá? Estão espulhando a nossa inteligência. É uma mentira. Porque nós temos vontade, temos direito à virtude. Então, um cartaz pornográfico viola o direito natural. Claro? E por termos sensibilidade, temos direito a sentir a beleza racionalmente. Então, quando nos ensinam a amar o feio, como no arte moderno, estão violando o direito natural. Claro? Nisso, nós somos todos iguais. Porque a natureza humana é igual, os direitos naturais são iguais. Está claro ou não? Tudo bem, não? Então, o que é natureza? Natureza natureza é aquilo que é necessário para uma coisa ser o que ela é. Claro? Natureza é aquilo que é necessário para uma coisa ser o que ela é. Certo ou não? Então, para ser homem, precisa ser loiro. Então, ser loiro depende da natureza. Precisa ser careca. Cabelo também, homem. Então, careca não é da natureza. Tá certo ou não? É preciso ser alto ou baixo. Alto e baixo é da natureza. Para ser homem, precisa ter corpo. Precisa. Tá certo? Segundo, para ser homem, precisa ser gordo ou magro? Não. Mas para ser homem, precisa ter corpo e alma. Então isso é natureza. Para ser parede, precisa ser branca? Não. Precisa ser grossa? Precisa ser lisa? Precisa ser frio ou quente? Precisa ser de tijolo? Não. Podia ser uma parede de pedra? Podia ser ou não podia? Podia ser de plástico? Podia ser de ferro? Podia ser de madeira? De gesso? Pode ser qualquer coisa. Para ser parede, pode ser horizontal? Horizontal é o chão, né? Tem que ser vertical. É uma separação entre um plano sólido, vertical, separando a terra. Isso que é parede. Pode ser branca, preta, azul, vermelho. Isso são acidentes. Claro? Então, natural é aquilo que é necessário para uma coisa ser o que ela é. Claro? Não? Tudo bem, não? Para ser galo, ter que mugir? Não. Tem que ter, para ser galo, você ter os dedos espalmados, que nem o pato? Não. Para ser galo, precisa ter rugido de leão? Não. Precisa ter pelos? Não. Aquilo que ele sabe, o galo ser galo é a natureza dele. Certo ou não? Tamanho do galo. Garnizé ou galo normal? Tudo é galo? Legal. Tudo é galo. Então o tamanho não é da natureza. O que é acidente? Acidente é aquilo que não é necessário para uma coisa ser o que ela é. Está claro ou não? Então, para ser homem não precisa ser careca, cabeludo, alto, baixo, gordo, magro, chato, contente, alegre, triste, japonês, italiano, espanhol, brasileiro, não precisa nada. Isso tudo é acidente. Tá certo? Deu para entender? Então, alguns acidentes não trazem direitos. Alguns acidentes não trazem direitos. Por exemplo, eu vou pôr aqui vários acidentes humanos. Então, loiro, foi por ser loiro, ou moreno, tem mais direitos o loiro que o moreno que o loiro? Tanto faz, tá claro? Ser careca ou cabeludo, traz direitos ou não? Hã? Não, tá claro ou não? Ser gordo ou magro, traz direitos ou não? Não. Agora, o fulano é trabalhador e outro é vadio, vagabundo. Isso traz direitos? Claro que traz direitos. Direito acidental. O fulano trabalhando tem mais direito a ser empregado do que o outro. Você vai ter um empregado.
A empregada assente já se encosta. Eu tive uma empregada assim. Ela resolveu dormir de vez em quando. Eu vou dormir. Não vou fazer mais nada. Então, né? Mandando embora. Claro. Ela não quer trabalhar. Claro. Agora, quem é esforçado ganha mais. Quem é mais, por exemplo, mais incapaz? O outro é incapaz. É claro que quem é capaz vai ganhar mais. Claro não? Tudo bem, não? O indivíduo é inteligente e o outro é distraído. Eu aprendi que o contrário de inteligente é distraído. Quando eu dava aula em matemática, vinha as mães e falavam, sabe, professor, meu filho, ele não é inteligente, mas é distraído. É doido, é burro mesmo. Que o inteligente vai ter mais direitos, óbvio. No vestibular o que se faz? Se seleciona os mais capazes, mais inteligentes. Tudo bem, não? Então, um é honesto, outro é do PT. O outro é petista. É claro. Do PT pode roubar à vontade. Um é honesto, outro é ladrão. Tá claro? É claro que o honesto é mais ladrão. Então, existem alguns direitos, alguns acidentes que não produzem direitos. Ser branco ou preto, esse aqui produzem direitos. Produzem direitos. Ser pai ou filho, produz direitos? Pai e filho. O pai tem a natureza humana, o filho também. Os dois são seres humanos. Seres naturais, o pai e o filho são iguais. Mas os direitos acidentais do pai e do filho, não. Está claro ou não? Professor e aluno. O professor tem natureza humana? O aluno tem natureza humana? Sim. Não parece, mas tem. Então, o professor manda, o aluno tem que estudar. Tá claro? Se fosse iguais, o aluno chama, professor, agora já vai fazer uma lição. Ele sabe mesmo. O professor recebe pela aula, o aluno paga. Óbvio. O professor pode andar na classe quando quiser, o aluno não. Então, o professor tem direitos acidentais mais que os alunos, mas não direitos naturais. Tá certo? Compreenderam bem, não? Então, o liberalismo não faz diferença entre direitos naturais e direitos acidentais. E isso cria uma confusão danada. Porque quem pode votar? Quem tem capacidade para isso? Não são todos. Quem pode ser eleito? Alguns, não todos. Eu ser eleito presidente da República seria uma desgraça, porque eu não sei arrumar nem minha gaveta. Como é que arrumar o Brasil? Claro, o meu computador é um caos. É um caos o computador. Está claro? Não? Então não tem possibilidade de ser governador. Está claro? Porque eu não sei organizar nada. Tudo bem, não? Eu sei dar aula. Está claro? Ser diretor de colégio. Uma vez me elegeram diretor do colégio. Eu fiquei apavorado, porque eu vou dirigir o colégio, não sei fazer nada. Tá? Agora vai ter um congresso lá amanhã em Goiânia. Tem um fulano desesperado em Goiânia, me telefonou uns 30 vezes. Queria saber o meu endereço. Falou, saber o meu endereço. Eu vou chegar lá, me levo no local e pronto. Eu falei, não sei, e não tenho interesse nenhum em saber. Eu não sei organizar coisa nenhuma. Está entendendo? Então, cada um tem jeito para algo. Nem todo mundo tem jeito para governar. Está claro? Não? Tudo bem? Então, os direitos não são iguais. Aqui no Brasil, nós temos todos direitos iguais. Os estrangeiros podem votar aqui? Não. Não. Os direitos naturais do estrangeiro e do brasileiro são iguais aos direitos naturais? São. Os direitos acidentais, não. Eu posso votar na Itália? Não. Porque eu sou brasileiro, não posso votar na Itália. Tudo bem? Não? Então, os direitos naturais são iguais. Os direitos acidentais, não. Os homens, então, não são iguais. Nós somos semelhantes. Assim, por exemplo, um triângulo. Esse triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo
são de mesma natureza, claro, mas temos diferença no acidente. Qual é o acidente que diferencia? O tamanho. Por isso, ser iguais na forma, triângulos iguais na forma, ou natureza, forma e natureza são sinônimos. E diferentes no tamanho. O tamanho o que é? Um acidente. Portanto, os triângulos são semelhantes e não iguais. Então, nós somos semelhantes, não iguais. Claro, se alguém vai fazer um prédio e encontra dois triângulos assim que são iguais, vai cair um prédio. A sociedade foi feita com os homens sendo iguais. E nós somos semelhantes. O que vai acontecer com a sociedade? Vai cair. Claro. Então nós não somos iguais, nós somos semelhantes. Claro? O que é o semelhante? Igual na natureza, diferente no acidente. Certo? Uma mesa de pedra e uma mesa de madeira. São iguais na natureza, mas não são iguais na matéria. Uma mesa redonda e uma mesa quadrada. As duas são mesmas. A natureza é a mesma. Mas o acidente é o mesmo. E uma é redonda e outra é quadrada. O formato é diferente. Claro? Deu para dizer? Então, as mesas são semelhantes, não são iguais. Tudo bem? Assim os homens são semelhantes, são iguais. Entendeu a diferença? Então a Revolução Francesa afirma isso, nós somos iguais. E queria que todo mundo elegesse, ou fosse eleito à vontade, analfabeto, etc, etc. Aí eles começaram a perceber que ganhava sempre o grupo. Qual era o grupo que ganhava? O que dominava a propaganda. Para dominar a propaganda tem que ter o quê? Dinheiro. Quem domina a televisão, os jornais, ganha. Então na Revolução Francesa se disse o seguinte: para ter igualdade democrática mesmo, tinha que acabar com o dinheiro. Vai ser o comunismo. Claro? Tem que acabar com isso. Então o comunismo nasce da igualdade política. Os Estados Unidos democrático, liberal. Eles todos são iguais, menos a carteira. Claro não. Mas se tudo é igual, tem que ter igualdade também na carteira. A Constituição Americana e a brasileira diz: todos têm que ter igualdade de oportunidades, igualdade de, como é que fala mais? Igualdade de condições, de oportunidades, igualdade perante a lei. Muito bem. Se o Luiz de Moraes está contando que é mais rico que eu, então ele teve ou uma oportunidade que eu não tive, ou então ele burlou a lei. Claro que se somos iguais em oportunidade na lei, ele ia ter mais dinheiro que eu. Nada. Claro não. Compreenderam bem? Então, isso é uma palhaçada muito grande. Todos são iguais perante a lei. Faz 14 anos que tudo Santo Matarazzo para receber meus atrasados até agora. Claro. Agora, se for deputado, você recebia até antes. Vocês viram agora no Senado? Tem quantos senadores? Tem 80 senadores. 81. Hã? 81 senadores. Tem 181 diretores. Quanta gente dirigindo. Eu vi também outro negócio, tinha um grupo chamado G8, agora foi aumentando, foi G20, agora é G20. G20, vai ficar logo com G200. Tudo vocês vão se metendo na mão. Imagina, você a mão. Você pensa um mal dos outros, filha. É maldoso. Não, ele não mete a mão, ele mete as mãos das patas. São todos ladrões. Bem, deu para entender isso? Então, o liberalismo tem como fundamental que o indivíduo é totalmente independente. Consequência, todos são iguais. Não existe autoridade de pai, não existe autoridade de governo, não existe autoridade de igreja, não existe autoridade de ninguém. Todo mundo, ninguém manda em mim. Acima de mim, nem guarda-chuva. Então, toda igualdade é isso aqui contra os indivíduos. A igualdade entre as nações também eles vão defender. Todas as nações são iguais. Porque se os homens são iguais, as nações são iguais. Isso vai dar na ONU que todo mundo tem os mesmos direitos na ONU. O Brasil tem direito a um voto, a França um voto, o Ruanda, Burundi, que é uma grande nação africana,
O Lesoto tem direito a um voto que nem os Estados Unidos. Lesoto e Estados Unidos são iguais. São dois estados independentes. O Paquistão, tá certo? E a Somália, tudo é a mesma coisa. A Alemanha e a Nigéria, o Tchad. Tá? Certo? Entendeu? Tem cabimento, lógico. Tem cabimento dizer que o Brasil é igual à França. O Brasil, eu gosto porque eu nasci aqui, porque eu comprei, eu sou italiano, minha família é italiana, mas só nasci aqui. E não é porque a gata da cria no forno que vai nascer biscoito. A gata dando cria no forno vai nascer gatinho. Então, minha família é de italianos, nasceram italianinhos, óbvio. Tá claro, não? Eu tenho uma mentalidade italiana, embora tenha nascido aqui. Claro que pouco a pouco a mentalidade brasileira vai me influenciar. Daí é bagunça. A desordem. O senhor tem nacionalidade italiana também? Quem? O senhor? Eu não tenho. Ah, não? Não. Poxa, a mulher do Lula tem também. Ah, claro. A mulher do Lula tem tudo. Claro, a única que não tem é vergonha. Vergonha, honestidade, retidão. Mas então, eu estava falando, o Brasil tem muitos valores. Claro que você compara o Brasil com o Burundi, claro que o Brasil é mais. Botsuana. Conhece Botsuana? É um grande, desconhece mesmo? Botsuana é um grande país da África, espetacular. Certo? Tem lá o nível de antropofagia, nem disso. A produção de carne humana lá, linguiça humana, salsicha, sopa de osso de fêmur humana, é muito bom. Claro que Botsuana não se pode comparar com a França nem com o Brasil. Assim que Botsuana não pode se comparar com o Brasil pode se comparar com a França, ou com a Itália, ou com a Espanha. Não tem o menor caminho. São países que têm milhares de anos de civilização e nós nascemos há pouco tempo. Tá claro? Nós ainda não tivemos esse desenvolvimento que tiveram outros. Só se colocar no seu devido lugar. Como diz meu tio Soleiro, quando alguém se liga e fala, mantenha-se no seu mesquinho posição. Mantenha-se no seu mesquinho posição. Mas você sabe, quando tem mais gente capaz, fica quieto. Claro, vou me meter a falar, tá louco, tá certo? Tudo bem, gente? Então as nações não são iguais. Umas nações são mais que as outras. E quando uma nação é selvagem, claro, ela não pode se governar, porque as nações são como as pessoas. Assim, um bebê ou uma criança de 5 anos não pode se governar. Uma pessoa é rica, tem 15 anos, não pode vender as propriedades da menor de idade. Tá claro, não? Os pais têm direito de fazer negócio por ela. Claro, não? Criança não. A gente não dá uma gilete na mão de uma criança, uma navalha. Outro dia tinha uma criança aí com uma navalha, fez a barba do irmãozinho. Tudo cheio de sangue.